Cheguei para contar tudo o que vai acontecer em setembro. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Michele Correia e o Bússola de Luz é o canal certo para você que quer parar de ser maratonista da sua vida, parar de ficar correndo atrás de tudo e começar a atrair. Como fazer isso? Quebrando o padrão, não tem outra forma. O que é padrão? Padrão é um limite. Até onde você conseguiu chegar na sua vida afetiva, profissional, financeira, isso está revelando para você um padrão. E aí, para destravar, a gente vai identificar quais são os pontos cegos inconscientes que estão travando tudo por aí e quais são as potencialidades que você tem e não está usando para crescer. É isso. Tá pronto? Tá pronta? Prepare-se, coloca o cinto e bora decolar. Mesa aberta para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Sagitário. Eu começo a sua sessão trazendo qual que vai ser a guiança da espiritualidade para o mês de setembro. Vamos ver o caminho aqui? Vamos ver um propósito aqui para você? Iemanjá. Essa carta traz o poder da energia geradora, o eterno feminino impulso da vida e também convida você a uma reflexão sobre o que você está nutrindo, sagitariano. Faz sentido para você? Você tem alcançado a paz e a tranquilidade que tanto busca? Busque a proteção da Grande Mãe Iemanjá e use a força das águas para fixar as suas vibrações de maneira tranquila. Assim como as marés, a vida apresenta seus ciclos, que de tempos em tempos exigem limpeza. Seja leve e acalme suas ondas, que possa navegar em mar tranquilo. Aqui para você me vem muito uma sensação de ciclo. Tem um ciclo que vai se encerrar em setembro para outro se abrir. Vamos ver qual que é a guiança para você de Sagitário em setembro? Qual que é a direção para o Sagitariano em setembro? Mostra para mim, por favor. Olha isso, os baianos. Amor e alegria. A energia positiva é que abre as portas para o amor e para a alegria em sua vida. Não seja preguiçoso. Enfrente seus problemas com positividade. Trabalhe com afinco e tudo se transformará em algo melhor. Ame-se e anime-se. Para mim, a sensação que vem aqui é que um ciclo com mais desafios vai se encerrando em setembro. Setembro, a partir do dia 22, a gente começa a primavera, que na natureza tem esse florescimento. Então eu sinto que o inverno pessoal, em que você estava aí mais reflexivo, talvez vivendo alguns desafios, isso começa a chegar ao fim em setembro para realmente você começar a florescer. Então eu sinto a alegria do sagitariano voltando no mês de setembro. Vamos ver aqui qual que é a energia que você integra em setembro. Veio energia mineral falando de equilíbrio e harmonização e falando que desse reino a gente recebe a bênção dos cristais, que são estruturas organizadas para difundir e potencializar a luz. Os cristais são uma ferramenta excelente de trabalho energético, tanto para o corpo físico quanto mental, emocional e espiritual do ser humano. E ele promove o alinhamento dos centros energéticos. Então tinha algo desalinhado aqui. Pode ser algo interno, porque fora é sempre um reflexo do que está dentro. Então tinha algo que não estava alinhado dentro de vocês. E aí em setembro isso começa a realinhar, mas também porque você buscou um equilíbrio, buscou um entendimento e buscou o caminho de superação. Você fez um movimento dizendo, nem que seja assim, universo, Deus, me mostra um caminho. E aí as coisas vão começar a se apresentar para você em setembro. Qual que é a energia central do mês de setembro para o sagitariano? Ó, a morte, liberação, é isso. Um ciclo se fecha para outro se abrir. O que que você estava vivendo, ó? A força, 6 de ouros e... Ah, entendi. O que que acontece aqui? Existia a necessidade de um equilíbrio, a energia de vocês aqui com a temperança. Aquilo que não estava alinhado se apresentou para você.
A gente tem o 6 de ouros e a temperança aqui, ó, que são duas energias de equilíbrio. Tanto na relação com você, quanto na relação com as pessoas, porque a gente tem a temperança e aqui, as suas emoções também, e as suas escolhas. Então, tem um caminho que se abre para você. É o fim da sensação de que estava tudo muito limitado, é como se em setembro você ganhasse asas, né? Eu me sinto de volta aqui para comemorar, eu vejo você assim, né, estufando o peito, falando: voltei, cheguei. Voltei dando a volta por cima. Tem uma frase que me veio aqui, eu vou precisar compartilhar com você de Sagitário. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que me traz a energia dessa leitura. Atire-me aos lobos e eu volto líder da matilha. É você voltando líder da matilha no mês de setembro. Uau! Agora eu quero entender qual é os seus pontos cegos inconscientes que estão travando, suas potencialidades que você não está usando para crescer e destravar. Eu vou acelerar a velocidade aqui, a gente já se fala, me acompanha por aí, hein? Daqui 3 segundos, bora? E toda a carta que foi descendo bifurcou e chegou numa mesma informação. Você, sagitariano, sagitariana, você, quando as coisas ficaram difíceis, você não reclamou, né? Tá? Em geral, você não reclamou. Você aumentou a sua fé. Sabe aquilo de quando tiver mais difícil, trate de ficar mais forte? E olha que interessante, por que que a gente abriu com a força, 6 de ouros e a temperança? Porque várias áreas da sua vida se equilibrando. Primeiro, a sua relação com você mesmo. Eu sei que o sagitariano tem uma boa estima, mas tinha alguma coisa que te incomodava sobre você e você faz as pazes com isso, tá? Se tinha alguma culpa aqui, você começa a liberar essa culpa em setembro. Olha o relacionamento afetivo. Cruz, foi-se cruz e o coração. Tava pesado o relacionamento afetivo, tinha muita coisa envolvida. Sabe quando tava formando uma bola de neve? E de uma forma impressionante, no sentido de assim, ó, você sobre ser resiliente na sua relação afetiva ou na sua vida de solteiro, de solteira, e aí as coisas começam a se reorganizar. Então, se você tá numa relação, essa relação vai ficar mais equilibrada, mais leve em setembro. Tem um período karmático aqui, muito grande sendo liberado. Se você tá sozinho, sozinha, tem uma abertura, você vai começar a sentir que parece que seu brilho voltou, assim, você voltou a ficar magnético, assim, do nada, sabe? Tá chamando atenção. Tem isso. No trabalho, olha isso, fogueira, abertura de caminhos e a espiritualidade. Você fez um pedido para a espiritualidade sobre alguma coisa, você vai receber. Não é que para todos os sagitarianos esse pedido vem em setembro, mas em setembro você começa a ver de alguma forma não só sinais, mas um pouco mais tangível que o seu pedido foi atendido. Alguma coisa, alguma evidência que esse pedido foi atendido vai vir para você no mês de setembro. A sua relação com a espiritualidade é uma relação firme e forte. É isso que eu falei. Eu comecei falando. Quando ficou mais difícil, você tratou de aumentar a sua fé. E você tá mais gentil com você. Eu sei que o sagitariano tem uma estima boa. Eu sempre brinco que a diferença de um leonino para um sagitariano é que o sagitariano gosta dele mesmo, se valoriza, se prioriza, sem aquele excesso de minha juba tá aqui, né? Aquele excesso de, entre aspas, vaidade ali na sombra do leonino. Só que eu vejo que tinha alguma coisa, como eu disse aqui do tesouro, que não estava legal, e eu vejo você sendo mais gentil com você, se respeitando, se valorizando. É o fim de uma sensação de que as portas não se abrem para você. Se você tá com essa ideia na cabeça, se permite pensar diferente. Tem muita coisa para acontecer, sua relação com o dinheiro desenrola também em setembro. O que tava meio... Sabe aqueles nós que ficam ali
em forma de emaranhado, tinha muita coisa para você desenrolar. Então, dinheiro, trabalho e emocional começam a se desenrolar. Lembra que eu falei que tudo bifurca, várias coisas acontecem, tudo chega nessa harmonia, nesse equilíbrio que desenrola muito bem no mês de setembro. Aqui tem um recado para você que você precisa focar mais naquilo que é importante para você. E não se distrair tanto, tá? É isso que pede aqui de karma ancestral. Essa parte aqui, ela é muito forte na leitura individual. Eu quero trazer para ver alguma informação de emaranhado, mas aqui traz muito isso. Não se distraia, né? Foca naquilo que você quer fazer acontecer, porque vai valer a pena. O seu inconsciente tá começando a sentir a sensação da leveza, porque vem de período de subindo a montanha do Everest, e eu vejo que você tá, a criança aqui no seu consciente, falando que o sagitariano tá voltando para aquela leveza, sabe? Aquelas brincadeiras. É um sagitariano mais leve em setembro. Tinha alguns pesos aqui. Você tava se valorizando e leve, mas não do jeito que você vai ficar. Tem uma coisa de respiro, de alívio aqui. E você é muito consciente disso. E a alma de vocês, com a âncora e o trevo de 4 folhas, falam que eu sei que você passou por desafios e provações em vários setores da vida, quando uma coisa terminava e se meio que se organizava, vinha outra. Então, tava suando o bigodinho mesmo. Só que agora a coisa volta pro prumo, o equilíbrio volta e tudo vai se reorganizando, sim, mas porque você não abriu mão de entender por que as coisas estavam tão desalinhadas. Você também fez sua parte. É sempre assim, né? Eu sempre falo que a gente precisa fazer a nossa parte para Deus, para o universo fazer a parte dele. Agora a gente vai ver quais são os 3 fatos mais importantes que vão acontecer em setembro. E eu sempre peço para o baralho colocar em ordem cronológica. Então, o primeiro fato, que é o que vai acontecer ali no comecinho, o segundo mais ali entre 10 e 20 de setembro, e depois do dia 20 de setembro para o final de setembro, o terceiro, tá? Primeiro fato importante que acontece em setembro com o sagitariano. Ó, 2 de ouros, a carta do equilíbrio. Deixa eu clarificar aqui. Não vai cair, não. Ó o rei de ouros aqui na mesa. Olha isso, 8 de ouros, rei de ouros, é muito ouro, Inxalá. Rainha de espadas. Logo no começo de setembro, você já começa a perceber que aquilo pelo qual você vinha se dedicando, fica muito claro para você que você está no caminho certo e que as coisas estão se reequilibrando, se organizando. Então, até o dia 10 de setembro, o sagitariano já vai falar: nossa, as coisas estão mais leves aqui. Isso na matéria. E tem algo que acontece de forma tangível, porque a gente tem 2 de ouros, 8 de ouros e rei de ouros. É como se viesse algum tipo de colheita aqui. Algo que se materializa fruto do seu trabalho, fruto da sua dedicação, da sua constância e do seu empenho. Sabe assim, mesmo com tudo indo contra, eu não desisti disso? É isso. Segundo fato importante aqui para o sagitariano. 4 de copas com 2 de ouros. Olha o 2 de ouros aqui de novo. Tem uma superação emocional também, ó. Viu? Um equilíbrio emocional. Clarifica pra mim o 2 de ouros com 4 de copas. Ó, justiça. É só carta de equilíbrio. Página de espadas e 8 de ouros. Sabe, se tinha alguma resposta que você estava esperando para acalmar o seu coração, essa resposta vem. É uma resposta de algo que você estava estudando, tem pessoas focadas num projeto, pode ser processo seletivo, algo nesse sentido, sabe? Um retorno. Isso vem muito da providência divina, de você fez sua parte, agora receba. Então, é o coração do sagitariano ficando mais calmo, porque a palavra do mês para você é equilíbrio. Setembro, o equilíbrio volta. Não tem como fugir disso. Terceiro fato importante em setembro para o sagitariano.
8 de paus, clarifica o 8 de paus. Caramba, hein, sagitariano. Tá assim, os humilhados sendo exaltados aqui, sabe. Agora é a vez de vocês. Gostei. Clarifica esse 8 de paus pra mim. O 8 de paus é a carta de providência divina, as coisas se abrindo, respostas, caminhos, recebendo resposta de algo que você estava esperando. Uau! Hierofante, ó, carta do professor aqui. Cavaleiro de espadas, 5 de ouros. Aqui fala que, de alguma maneira, a vida vai se reorganizar em setembro. Lá no final de setembro, você vai sair de uma sensação daquilo que me falta, de estava tudo muito parado, eu não estava recebendo o que eu merecia, para as coisas voltaram a se equilibrar. Olha quantas vezes eu já falei a palavra equilíbrio. Você recebe o retorno de algo que você tem se dedicado muito até o final de setembro. Isso é um fato, tá? Volta aqui no comecinho de outubro para me contar, ou no finalzinho e coloca aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. É isso que eu tenho para você, se fez sentido, já curte aqui, essa curtida é muito importante, o YouTube recomenda para mais pessoas. Se não é inscrito, já se inscreve, para você não perder os próximos conteúdos, para a gente não se perder de vista. Eu sempre deixo na descrição o cronograma de leituras, os oráculos que eu uso e outras formas de me contatar. E eu quero te convidar aqui, ó, de pertinho, para você estar comigo na próxima leitura. Aquele cheiro.